E nós estamos de volta aqui para o estúdio da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. E, doutor Reginaldo, vamos direto para as questões que estão chegando. Gabriela, do bairro Nossa Senhora das Graças. Ela quer saber se refluxo tem algum tipo de cirurgia. Tem sim. Quando o refluxo ele tem um determinado grau, você pode corrigi-lo através de uma válvula feita com o próprio estômago, tá? E essa cirurgia é feita por videolaparoscopia. Hoje em dia não há necessidade de fazer grandes incisões, é feito através de instrumentos e alguns furinhos na barriga, e a pessoa faz a gente faz uma válvula e essa válvula impede o refluxo ácido para dentro do esôfago. Isso daí é quando a doença já está mais Sim, já é um estado mais adiantado. Por isso que é importante sempre, qualquer sintoma, nesse caso que a gente está comentando, procurar um médico, porque se não tratar, o problema só vai aumentar. Tem que ser feita uma investigação diagnóstica, tanto para o diagnóstico como para planejamento terapêutico. Por isso que foi falado já em tratamento clínico, tem medicamentos de várias ordens para o tratamento, e quando existe algum tipo já de complicação do refluxo, ou mesmo uma situação que é chamada de hérnia hiatal, que é onde no diafragma, que eu já havia falado anteriormente, você tem uma abertura, e isso então é um defeito anatômico que tem que ser corrigido. Aí nessa situação impõe-se a cirurgia. Tá certo. Vamos para a próxima questão, é da Andréia, do bairro Pedro Costa. Ela diz o seguinte: quando eu janto, sempre me dá azia. O que deve ser isso? Diversas coisas podem promover a azia. Algumas pessoas têm no jantar a sua refeição principal. É muito comum nos dias de hoje, em função dos compromissos de várias ordens, algumas pessoas acabarem por ter uma refeição mais volumosa no período do jantar. E dependendo de como ela o faz, pode acontecer você ter sintomas digestivos sem ser doença. Por outro lado, alguns pacientes portadores, inclusive de gastrite, que é um sintoma que confunde com relação da doença do refluxo, ela pode muitas vezes dar desconforto abdominal, tá? Então, numa dessa, é interessante saber mais detalhes dessa história. Tá, e tem muita gente que toma aqueles remédios efervescentes. Eles são um veneno para esse tipo de doença? Eu diria assim, as pessoas têm mania, desde a época de Hipócrates, a usar alguma coisa que faça com que você possa expelir coisas. Então, já se usou desde lavagem intestinal a elementos para provocar vômito. O efeito, entre aspas, chamado sonrisal, que na verdade é aquele efeito do tomar um elemento gasoso que faz o indivíduo ter uma eructação ou arroto, faz com que muitas vezes isso dê uma falsa sensação de alívio. O que as pessoas têm que tomar cuidado é que alguns medicamentos não são para neutralizar o ácido, mas inclusive tem ácido na própria fórmula, e aí pode complicar a vida deles. Vamos para mais uma questão, deixa eu ver de quem é agora, do Marcos, lá do bairro Itatiba Parque. Tenho refluxo e com o passar do tempo desenvolvi o intestino irritável. Será que o refluxo foi a causa? Não, são doenças distintas. A síndrome do intestino irritável é considerada hoje uma das doenças da serotonina, assim como a enxaqueca, assim como a fibromialgia crônica e outras. Ela é uma doença do intestino delgado e grosso, ela tem um comportamento bastante distinto. A doença do refluxo é uma doença mecânica, bem diferente e funcional. É mecânico no sentido de voltar o líquido para dentro do esôfago por uma situação de uma abertura da boca do estômago. É bem distinto o comportamento de uma e de outra. Ok. Tem uma pergunta aqui, o senhor já respondeu, mas só para ler a questão dele, é do Wesley, do Pedro Costa. Ele quer saber se refluxo pode dar em criança. Sim, pode dar desde o nascimento, que é chamado fisiológico, né? Porém, a partir de um determinado momento, 6 meses, 8 meses de idade e tal, a criança já tem uma situação de maior controle. Esse refluxo já é, quando existente, normalmente se estuda e vai se aguardando até a necessidade de alguns bebês serem operados. Tá? Mas isso depende muito de uma avaliação do pediatra que acompanha o bebê. Ok. E, doutor Reginaldo, como podemos prevenir o refluxo? Bom, eu acho que a gente vai colocar no sentido de, é uma doença, como ela é uma doença funcional, existe uma alteração motora no funcionamento da válvula da boca do estômago. O que nós podemos fazer é evitar os elementos que aumentam o refluxo. Por exemplo, então nós vamos colocar medidas dietéticas, evitar os alimentos muito quentes, evitar chocolate, bebida alcoólica, café, chá, enfim, cafeína, né? Bebidas gasosas. A refeição de grande monta, né? O indivíduo come em grande quantidade em cada refeição.
Outra coisa, medidas higiênico-dietéticas. A pessoa deve manter sempre um peso normal. As pessoas que têm uma barriga muito grande, têm uma gordura dentro da barriga muito grande, que a própria pressão dessa gordura faz com que haja refluxo. Outra coisa, nas pessoas que deitam imediatamente após a refeição e que têm o refluxo, esse refluxo vai ser maior. Então deve-se evitar ou deitar após as refeições. Ele deve fazer alguma outra coisa distinta dessa, tá? Entre outras medidas. Ok. Bem, a Tati está digitando mais uma questão aqui, mas acho que dá tempo de fazer no próximo bloco. Charles, pode fechar esse? Então, ela está digitando, a gente vai esperar mais uma pergunta entrar. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho para fazer também os sorteios dos brindes, sorteando as 3 locações de filmes e também o frango assado com batatas, lá do Rosa Rubra, quitudes.com. A gente volta já.